Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Começou o ano da Copa do Mundo para a seleção espanhola e vamos falar sobre esse amistoso da Espanha contra a Sérvia e trazer alguns detalhes para a gente ficar atento nessa seleção da Espanha. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo, os comentários por aqui, bora falar sobre esse jogo. A seleção espanhola começa o ano da Copa do Mundo mostrando por que é uma das fortes candidatas a ficar com o título lá nos Estados Unidos, hein? Seleção espanhola acumula 27 partidas consecutivas sem perder, desde março de 2024 que a Espanha não sabe o que é sair de um jogo derrotada. Nessa sexta-feira, a Espanha enfrentou a Sérvia, no jogo amistoso, a Sérvia, que não vai disputar a Copa do Mundo. A Espanha venceu por 3-0, mas mais pareceu um jogo treino para a seleção espanhola do que qualquer outra coisa. A Espanha teve 71% de posse de bola, finalizou 14 vezes, 8 vezes no gol. Todos os números são muito positivos, trocou quase 800 passes, controlou o jogo. A Sérvia, é verdade, chegou na cara do gol da Espanha uma vez, mas o gol acabou sendo anulado, mas é uma seleção espanhola que é muito segura dentro do seu estilo de jogo. Desde que o Luis de la Fuente assumiu o comando da seleção espanhola, a Espanha tem uma forma característica de jogar e é uma seleção que sabe fazer mais de uma coisa dentro do jogo. Hoje, por exemplo, a gente viu a Espanha, quando tinha a bola, conseguir controlar muito bem a partida dentro do seu estilo de jogo já tradicional, digamos assim, de posse de bola e controle de jogo através da posse de bola e pressionando o adversário jogando no campo do rival. Mas uma Espanha que no segundo tempo, com o perfil dos jogadores mudando, também mudou bastante. A gente viu uma Espanha muito mais contra-atacando e conseguindo fazer isso também de uma forma muito efetiva. A sensação que a gente tem vendo e acompanhando a seleção espanhola é que os jogadores espanhóis, quando eles vestem a camisa da seleção, eles sobem de nível. Os que estão bem nos seus clubes, eles ficam melhores ainda, e os que estão mais ou menos nos seus clubes, quando eles chegam na seleção, eles melhoram automaticamente. Isso pode ser por diversos fatores que a gente não tem como, sem fazer uma grande pesquisa, apontar exatamente quais são, mas talvez o principal deles seja porque a Espanha sabe exatamente o que ela quer fazer dentro dos jogos. Então, os jogadores, quando chegam para jogar com a Espanha, eles já sabem qual é a função deles. E eles se sentem muito à vontade dentro dos esquemas propostos pelo treinador, o que facilita muito os jogos. Um ponto muito claro dessa diferença dos jogadores quando eles estão com seus clubes e com suas seleções é o centroavante titular da Espanha, que já está garantidíssimo de que vai ser, se não acontecer nada de muito extraordinário, o centroavante da Espanha na Copa do Mundo, que é o Mikel Oyarzabal, jogador da Real Sociedad. Para vocês terem uma ideia, a média de gols do Oyarzabal com o seu clube, com a Real Sociedad, nessa temporada é de 0,45 por jogo. Ele tem 14 gols em 31 partidas com a Real Sociedad. Com a seleção espanhola, a média dele é de mais de um gol por jogo, porque ele tem 8 gols em 7 partidas, com os 2 que ele marcou na vitória sobre a Sérvia. Então, é só um dos casos, mas são vários os casos. Por exemplo, o Unai Simón, que é o goleiro titular da seleção espanhola, já vou falar sobre João Garcia, que é o goleiro titular da seleção espanhola. Ele é o goleiro do Athletic de Bilbao. No Athletic de Bilbao, ele faz alguns bons jogos, né? A gente pode destacar, por exemplo, o jogo contra o PSG na Liga dos Campeões, alguns bons jogos do Unai Simón. Mas na seleção, ele é um goleiro muito mais fiável do que a gente tem na sensação assistindo ele jogar com o seu clube. Marco Cucurella, do Chelsea, é um jogador que faz uma boa temporada no Chelsea, é um jogador bastante regular dentro das suas características. Na seleção espanhola, ele sobe de nível. E aí a gente pode falar de quase todos os jogadores da Espanha, com exceção de alguns que vão muito bem nos seus clubes e também vão muito bem nas seleções. Como é o caso do Pedri, como é o caso do Fermín, como é o caso do próprio Lamine Yamal, que hoje não participou de gols, mas que é um jogador que tá num momento bom dentro do clube e tá num momento bom também dentro da seleção. Mas realmente chama atenção a gente ver que a sensação é de que os jogadores, quando vestem a camisa da Espanha, eles sobem de nível. Por exemplo, outro caso. Hoje a gente teve a estreia do Vítor Muñoz, ex-jogador do Real Madrid, que agora tá no Osasuna. Ele entrou justamente no lugar do Lamine para jogar na ponta direita.
Ele entra no jogo em 9 minutos, além da estreia, ele marca o primeiro gol dele com a camisa da Espanha, foi o terceiro gol no 3-0 da Espanha. É outro caso de jogador que ele está fazendo uma boa temporada no Osasuna, ele merecia a convocação, mas entrar e fazer o gol assim já na estreia, realmente a sensação que a gente tem é essa, de que a Espanha, os jogadores sobem de nível. Hoje o Luis de la Fuente fez algumas mudanças no time titular para dar opção para alguns jogadores serem testados, né? A grande questão dos goleiros, o Luis de la Fuente levou 27 jogadores para essa convocação. A Espanha enfrentou a Sérvia e vai enfrentar o Egito na terça-feira. Era para estar jogando contra a Argentina, a finalíssima hoje, mas acabou sendo cancelada a finalíssima. E o Luis de la Fuente levou 27 jogadores e levou 4 goleiros. O quarto goleiro foi o João Garcia, o jogador do Barcelona, que tem uma pressão social muito para levar e realmente ele fazia boas temporadas no Espanhol, já merecia ter convocado e faz boa temporada no Barcelona, mereceu a convocação. Só que pro jogo da Sérvia, o Luis de la Fuente deixou ele no banco de reservas, descartou ele pro jogo já que as duas seleções acordaram que podiam levar 26 jogadores e fazer 8 substituições no amistoso entre Espanha e Sérvia. O João Garcia não atuou, tem a expectativa de que ele possa jogar no jogo contra o Egito, vamos ver se o Luis de la Fuente vai dar opções para ele. A Espanha jogou com um time com jogadores que podem ser titulares, mas que ainda não estão garantidos na titularidade, como é o caso do Marcos Llorente, que no Atlético de Madrid joga muitos jogos como lateral direito, ele foi inclusive convocado como lateral direito, jogou hoje, é um jogador que está brigando ainda para ir para a Copa do Mundo. A dupla de zaga foi Cubarsí e Laporte, eu acho que 2 jogadores que já estão na Copa, mas não necessariamente que vão ser os titulares, porque ali pode ter mudanças. O Cucurella é lateral esquerdo. No meio de campo, a gente viu a volta do Rodri à seleção, depois de ter se recuperado das lesões, ele voltou e foi titular junto com o Pedro. Existe todo um questionamento na Espanha de se Rodri e Zubimendi, o volante que estava jogando até o Rodri voltar de lesão, que joga no Arsenal, se os dois podem jogar juntos. Nesse jogo a gente não viu, quando entrou um, saiu o outro. E o ataque formado por Lamine de um lado, Baena do outro lado, que é outro jogador que no Atlético não tá fazendo uma grande temporada, mas hoje com a seleção jogou muito bem. Fermín como esse cara de engante, e lá na frente o Oyarzabal, que tem números, como eu disse, absurdos com a seleção espanhola, já é o 9º artilheiro da história da Espanha com 24 gols marcados. Marcou gols nos últimos 5 jogos consecutivos com a Espanha e dos últimos 10 jogos com a Espanha ele participou de 16 gols. Então o Oyarzabal, ele com a Espanha é incrível, ele vira o Ronaldo fenômeno, é um troço absurdo, assim. O Luis de la Fuente foi fazendo substituições durante o jogo, colocou o Dani Olmo, o Fornals, o Ferran, o Vitor Munhoz, que são todos jogadores que, alguns eu acho que já estão confirmados na lista para a Copa do Mundo e outros estão tentando vaga, né? Ele foi testando também os seus jogadores. A gente teve, além da estreia do Vitor Munhoz, o jogador do Osasuna, a estreia do Mosquera, também o zagueiro do Arsenal, que entrou no lugar do Pau Cubarsí no finalzinho do jogo. Mas a seleção espanhola continua sendo, talvez, a seleção que melhor jogue futebol coletivo. A Espanha tem um jogo coletivo já estabelecido há muito tempo, repito, desde que o Luis de la Fuente chegou. E a sensação que dá é que, independente da peça que ele colocar, todos encaixam diretamente quando entram na seleção espanhola, né? É realmente um nível de cumplicidade já de forma de jogar muito estabelecido, que faz com que as peças já entrem sabendo exatamente o que elas têm que fazer. E uma Espanha que dá a sensação de que cada vez é mais completa, sabe fazer mais coisas em campo, tem jogadores que chegam em melhor nível, vestindo, repito, a camisa da seleção espanhola, e que começa o ano de 2026 mostrando por que é uma das fortes candidatas ao título lá na metade do ano da Copa do Mundo de 2026. E se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo e comentários. E claro que eu volto já amanhã com um vídeo muito especial para todo mundo que está aqui, principalmente para os meus seguidores gremistas. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.